Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Livro de Reis, capítulo 5. Primeiro Reis, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Queridos, melhor, segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Quem achou, ajuda quem não achou. Amém? Glória a Deus. Eu espero de você, irmão. Tem como epígrafo a cura da lepra de Naamã. Aleluia.
Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 5. Amém? Amém. Glória a Deus. Está escrito, versículo 1: Naamã, chefe do exército do rei Arã, que era o rei da Síria, rei Arã, era um homem muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Aleluia. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu sua patroa que me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor, o rei da Síria. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas para poder segurar. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, um homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria esta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e de Parfás de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seu servo, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, quer dizer, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lavar-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. E em seguida retomou a casa
sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, que é o nome do Senhor, pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Contudo, eu rogo ao Senhor que me perdoe por uma única atitude, quando eu tive que acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria. Meu Senhor costuma apoiar-se nos meus braços para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo. Por isso, ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: ó meu senhor, poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, atrás dele o receberei dele uma recompensa. Em seguida partiu Geazi às pressas, com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem e desceu para encontrá-lo. E indagou: o que houve? Está tudo bem? Ao que Geazi respondeu prontamente: sim, tudo bem, mas meu Senhor enviou-me a mentira. Cuidado com a mentira. Veja bem: mas meu Senhor enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te, deres um talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. Diante do que Naamã respondeu generosamente: aceita, pois, 2 talentos. E ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta, e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mulas de roupa fina, e entregou tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, transportando as sacolas. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e as guardou em casa. Ordenou que os servos retornassem a eles e partiram. Em seguida entrou e apresentou-se ao Senhor Eliseu, ao seu senhor Eliseu, e este lhe indagou: de onde vens, Geazi? Ao que ele replicou: teu servo não foi a parte alguma. No entanto, Eliseu lhe afirmou: porventura, preste bem atenção agora, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Certamente não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas e ovelhas, bois, servos e servas. Por esse motivo, a lepra e a enfermidade que assolava a pele de Naamã atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, e o seu corpo parecia coberto de neve.
Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória. Soberano e poderoso Pai, ó magnífico e eterno Deus, o Senhor que é bendito sobre todas as coisas, Pai Celeste, o Senhor que é o Deus de toda a terra, de todo o universo, de todo o planeta, de toda a existência, meu Pai. Tu és Deus, porque Tu criaste a existência, Tu deste vida aonde não tinha vida, Tu trouxeste a existência aquilo que não existia, porque Tu és Deus, porque Tu és o bendito, porque Tu és o poderoso, porque Tu és o magnífico, porque Tu és o maioral, porque só Tu és Deus, só Tu que pode mover a terra, só o Senhor que pode mover o céu, só o Senhor que pode mover o mundo espiritual, só o Senhor que pode mover o mundo material, porque o Senhor é o dono de toda a existência, a qual habita seres terrenos e seres espirituais. E nesta noite, meu Pai, eu te peço, como sempre tem te pedido, continua com as tuas mãos estendidas sobre este lugar, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre cada um de nós, e vai abençoando, e vai livrando de toda seta diabólica, pelo poder do nome de Jesus Cristo, de todo espírito de engano, de todo cupido do amor enganoso. Sai agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. A igreja de Deus diz: pode ser. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Naamã, chefe do exército da Síria, a qual servia ao rei Arã. Naamã, um homem poderoso, um guerreiro respeitado, um guerreiro a qual muitos o aplaudiam devido às suas conquistas diante das batalhas. Ele era tão poderoso, tão respeitado, que quando ele vinha da sua batalha, o povo da Síria, a mando do rei, fazia muros humanos, para receber o general Amã. Muro de um lado, muro do outro, e cada um com palma nas mãos gritava o seu nome: Naamã, Naamã, Naamã. E ele, montado no seu cavalo, ele vinha de frente e o exército acompanhava ele por trás. Ele na frente do seu cavalo e seu exército atrás acompanhando, e o povo gritava, ele passando naquele muro humano, e o povo gritava: Naamã, 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 devido à sua conquista no campo de batalha. Por quê, pastor? Porque Deus o Altíssimo era com ele. Deus o Altíssimo quis dar vitória a ele, quis exaltar o nome dele. Então o povo clamava, e o nome de Naamã era respeitado em todo aquele território. Quando os exércitos inimigos sabiam que ia batalhar contra o exército da Síria e o guerreiro era Naamã, o povo temia, o povo tremia, os guerreiros contrários temiam, porque Naamã vai chegar para guerrear. O que é isso, pastor? Quando Deus quer exaltar um homem, quando Deus quer exaltar uma mulher, quando Deus quer exaltar uma nação, quando Deus quer exaltar um país, nada impede. Não tem demônio, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem voodoo, não tem Satanás que impeça de Deus abençoar aquele a quem Ele quer abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O povo gritava o seu nome, e ele vinha, tinha poder, ele tinha fama, ele era bem requisitado, era respeitado pelo seu rei. O rei Arã o respeitava, o rei Arã deu honra a Naamã. Sim, ele tinha tudo isso, mas era um homem leproso. Aleluia.
que aquela fama dele, que aquele poderio dele era uma face escondida diante da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o homem sem Deus, a mulher sem Deus não é nada. 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 É apenas um pedaço de carne em cima de um esqueleto vagando neste mundo. Nada mais. Um pedaço de carne em cima de um esqueleto vagando neste mundo. E nada mais. É o ser humano sem Deus. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu comportamento diante de Deus? Como é que está os teus pensamentos diante de Deus? Qual voz tu estás dando ouvido? A de Deus ou a do diabo? Qual voz estás ouvindo? A de Deus ou do espírito enganador? Aleluia. Glória a Deus. Qual voz está te dominando? Está mexendo com a tua mente? Está acelerando o teu coração? Qual é a voz que está acelerando o teu coração? O que é do homem é do homem. O que é de Deus é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não queira tomar aquilo que não é teu. Não queira mexer naquilo que não é teu. Não queira se apossar daquilo que não é teu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque é Deus que faz, Ele faz como quer, Ele dá a quem quer, Ele exalta quem quer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cuidado com o voz contrário do diabo. Até antes de Naamã conhecer a menina judia que foi levada como escrava para ser serva da sua esposa, até antes dele conhecer aquela menina, Naamã estava ouvindo a voz do diabo. Quando ele chegava na casa dele, o diabo dizia no ouvido dele: olha, tu tem toda essa fama, mas olha quem é você. Você é um homem podre. Você é um homem podre. Você é um homem cheio de ferida podre. Toda aquela tua fama que tu tem por aí, tu venceste, tu deu, mas tu és um homem podre. E com isso, acabava com a autoestima de Naamã. Acabava a autoestima de Naamã. Mexia com o seu ego. Mexia com os seus sentimentos emocionais. Ele passou a se sentir um homem fraco. O pior entre todos os homens. Porque o diabo faz isso. O diabo mexe nos sentimentos. O diabo ele toca nos sentimentos. E começa a botar a mesma coisa na mente da pessoa. E se a pessoa não estiver vigilante, se a pessoa não souber dar ouvido à voz de Deus, ela ou ele deixa ser levado pela voz do inimigo. Aleluia. E vai fazer coisas só absurdas. Vai fazer coisas a qual, se tivesse seu perfeito estado, não fazia. E vai terminar sendo humilhado, sendo humilhada. Vai terminar passando vergonha. Vai terminar servindo de graça para o diabo e para toda a plateia do diabo. Por isso, cuidado com a voz que tu escuta. Mas pastor, chegou no meu coração. Cuidado com aquilo que chega no teu coração. Lá na outra igreja, a missionária se lembra, o presbítero se lembra, o presbítero de volta também se lembra. Uma jovem, quando ela liga para a colega dela: Satanás, demônio sem vergonha, o espírito das trevas. O nome dele qual era, pastor? Cupido do amor. Veja bem o nome de Satanás, de um dos diabos. Veja bem o nome de um diabo. Cuidado. Cuidado. Não mexa naquilo que não é teu. O nome do demônio era Cupido do amor. Quando a menina ligou para uma colega dela, ele cruzou a ligação. Veja o que Satanás é capaz de fazer. Veja o que Satanás é capaz de fazer. Vejam bem, prestem atenção, cuidado. Eu estou apaixonada, eu estou apaixonado, eu estou amando, eu quero, ai não sei o que. Cuidado. Se isso vem de Deus,
que o pastor João deve saber disso. Ele cruzou a ligação da jovem. E a ligação, em vez de ir para a colega dela, foi bater num presídio, num presidiário. Aqui no telefone de um presidiário. Veja bem o que é o mundo espiritual. Veja que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Cuidado! Cuidado! Você que é casado, você que é casada, que é casado, que anda com brincadeira aí com pessoas lá de fora. Você tem sua esposa, você tem seu esposo. Então respeite. Respeite. Cuidado com Satanás. Ele não brinca. Ele te derruba, ele te devora, ele te mata, ele te bota na lama, ele te humilha, ele te despreza, ele te bota no pó. Aleluia. A ligação daquela jovem cruzou. O diabo fez com que cruzasse a ligação dela e foi bater no presídio. Um cabo atende e começa a conversar com ela. Ela ligou para uma colega dela. Tinha nada a ver dela com essa camarada. Mas por que, pastor? Porque o diabo foi na mente dela e na mente dele. O chamado nome do diabo. Ele até depois revelou o nome dele. O espírito do cupido. É brincadeira, irmão? Irmão, é milhões de demônios, cada um tem seu nome. Eu vim saber o nome de demônio agora há pouco, que já vai imaginar. A menina se apaixonou pelo camarada que ela nunca viu. Ela nunca viu nem a cara dele. Ela se apaixonou por ele. O diabo movendo o coração dela e a mente. A mãe sem saber, o pai sem saber. Uma menina de uma família boa, criada educada, criada numa família educada. Uma menina que jamais se envolveu com qualquer tipo de coisa errada, jamais. Estudiosa, menina da sua casa. Mas Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Cuidado. Cuidado. Daqui a pouco ela está apaixonada. Você nunca teve o camarada. E ele ligando para ela. Daqui a pouco ela começa trabalhando na casa da avó, voltava um dinheiro a ela. Trabalhando, não, ajudando, né? Vai voltar um dinheiro a ela. Ela pegava o dinheiro. O cara começou a pedir dinheiro a ela no presídio. Para completar, ela conheceu a menina lá perto que tinha um camarada que era no presídio também. Vê como é que o diabo faz, irmão. Ele sai movendo, ele sai preparando o caminho. Lá perto da casa da avó dela, ela conheceu uma menina e nunca foi amiga dessa menina, mas conheceu. E essa menina tinha um camarada que estava no presídio também. E ela falou para que ela fazia? Ela pegava o dinheiro, dava para essa menina, a menina ia e dava dinheiro para o camarada. Que o camarada da menina estava lá e esse outro que conversava com ela também estava lá. Começou a levar dinheiro para o camarada no presídio, ele pedia dinheiro a ela. Sem a mãe saber, sem o pai saber. Mas Deus não deixa nada em oculto, principalmente quem serve a Ele. A mãe dela estava caminhando e ela também caminhava, mas só que não era uma crente fraca. O problema de ser crente fraco é esse: o diabo domina a mente e bota no precipício. Deus faz com que uma senhora veja ela conversando com a menina e diga: você está conversando com essa menina? Aí a própria menina, a outra, que disse para a senhora: não, que ela manda dinheiro, porque ela pede dinheiro a ela manda, já que eu vou para ela, eu vou e levo. A mulher conhecia a mãe dela, foi e contou para a mãe dela. A mãe dela agora desesperada, sem saber o que vai fazer. Porque o pai, ótima pessoa, ama a filha dele, ama a filha das filhas dele, fazia tudo por elas. E veio, criou uma educação um pouco, não rígida, mas dentro do padrão de uma família. E vê sua filha agora tomando esse caminho. Veja o que é uma decepção. Veja o que é o mundo espiritual. Veja o que é o mundo espiritual. Cuidado, irmãos. Ele colocou. Cuidado com pessoas que chegam no teu ouvido para vir falar uma coisa contrária. Pessoas muitas vezes usadas pelo inimigo para querer fazer uma disciplina
intercessão, uma contenda, para querer partir um laço, para querer quebrar uma aliança. Isso é a função do diabo. Cuidado. A mãe desesperada, a mãe vem para a igreja. A mãe me chama e conta a história, com medo de contar para o pai, porque o pai era capaz de matar ela no pau, ir atrás do camarada no presídio. Aí ia ser um saceiro na família, uma pessoa errada, na vida errada, descarada fazer algum mal com o pai de família. Veja que onde o diabo leva, o caminho que ele leva. Eu sei que a minha veio para a igreja, a gente estava fazendo uma campanha, e quando orava, o demônio se manifestava. E ele saía. Mas era uma campanha, era a legião que estava nela, e ele gritava: eu quero ela é minha. E vou levar ela para o inferno. Eu disse: você não vai levar ela para o inferno não, Satanás. Aí chegou um dia que eu perguntei: demônio, quem botou isso na vida dela? Aí quando ele se revelou: fui eu. Eu disse: quem é você? Ele disse: eu sou o demônio do cupido. Quando ela ligou para a colega dela, eu que usei a ligação com ele. Ele é meu e ela também é minha. Ele pode ser teu, mas ela não é sua não, Satanás. Ele pode ser teu, mas ela não. Ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. E para ela ser liberta, irmão, teve que ter uma campanha. Uma das últimas vezes, eu lembro, ela viu abrir meus braços, ela batia com a mão no meu peito e empurrava para trás. A legião. Você vê a legião que estava nela. E disse: fui eu e vou levar ela para o inferno. E não vai não. Sei que ela foi liberta. Quando ela foi liberta, ela não queria nem ouvir falar nisso. Você vê quando é que uma pessoa liberta, uma pessoa quando tem o Espírito de Deus na vida, ela está liberta de todo mal, ela não dá ouvido a coisas contrárias. É fazer feito Jeremias, o profeta: eu só quero trazer à minha memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Nada que venha atrapalhar a minha mente, nada que venha embaraçar a minha mente. Eu quero. Eu dormi sem sono e acordei sem sono ainda. Eu dormi com a boca cheia de lamúria e acordei com a boca mais cheia de lamúria ainda. Eu quero tirar essa teia de aranha da minha cabeça, porque eu só quero agora dar ouvido aquilo que me traz esperança. Dê ouvido aquilo que me traz esperança, gente. Aleluia. Ele deu ouvido à serva do Senhor e foi falar com o seu chefe, o rei, o Arã, e disse: olha, lá na minha casa tem uma judia, uma menina que a gente trouxe quando a gente venceu o exército de Israel. A gente trouxe os cativos, ela é uma das cativas, está na minha casa, ela serve a minha esposa, e ela disse que em Israel, lá, se eu for lá, tem um homem de Deus que me cura. O rei da Síria pensava que o homem de Deus era o rei de Israel. O rei tinha título, mas não tinha a glória de Deus. Título não é muita coisa. O rei tinha título, mas não tinha a glória de Deus. Não tinha a unção de Deus. Não tinha a permissão de Deus para fazer aquilo que só veio da parte de Deus. Aleluia. E quando ele vai até o rei e diz: olha, eu trouxe essa carta aqui para ti, o meu rei, eu trouxe essa carta para ti. Quando o rei de Israel lê, o rei de Israel começa a tremer agora. Ele se espanta: sou eu Deus para te curar? Para curar essa lepra? Eu sou a Deus? O teu rei está querendo procurar um motivo de fazer guerra contra nós? Aí o rei de Israel vai, sai, rasga a roupa dele. Sim, numa demonstração de tristeza. Os reis, quando eles estavam tristes, quando eles estavam angustiados com alguma coisa, eles rasgavam as suas roupas, se ajoelhavam e oravam lá naquele lugar de oração, pegava cinza, jogava cinza na sua cabeça e hidratava ao Deus Altíssimo. O rei fez isso. Isso chegou aos ouvidos de Eliseu, o homem de Deus, o profeta, aquele a qual tinha canal aberto com Deus, aquele a qual tinha intimidade com o mundo espiritual.
Tinha muitos profetas na época de Eliseu, mas quem tinha intimidade com Deus era Eliseu. Aleluia. 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 Por isso que Malaquias diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença. Mas Eliseu, pastor, ele comia carne como os outros homens? Comia. Ele dormia como os outros homens? Dormia. Ele falava como os outros homens falavam. Mas qual era a diferença? Ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com ele. Essa é a diferença. Mas não tinha outro profeta, tinha. Mas o profeta não tinha aliança com o profeta. Intimidade com a aliança. A permissão. A chamada. Em cima de qualquer preço. Você é meu. Eu te fiz para mim. Eu te criei para mim. Eu te criei para você me servir. É como um marceneiro. Ele faz várias cadeiras, mas tem uma que ele faz para ele usar. Aquele que ele faz para ele usar, ele faz com material mais resistente. Porque ele vai usar. Porque ele vai usar. Aleluia. Aleluia. Para suportar as investidas do inimigo, para suportar os vendavais da vida, para suportar as ciladas do diabo. Não é, pastor? O pastor fulano de tal estava tal e a pastor deixou a igreja, agora está no mundo. Por quê, pastor? Porque o material a qual foi feito foi igual aos outros. No material, o dono não fez com material resistente para ele usar, não, fez com material que usou. Mas a pastora, pastor, agora está no mundo. Por quê, pastor? Porque o material dela não era resistente. Ela não foi feita com material resistente. O dono não fez ela com material resistente, fez ela igual ao material dos outros. Está entendendo o mistério? O porquê que você fica na nossa mente, por que aquilo, por que aquilo outro, por que aquilo outro, porque os porquês da vida são isso no mundo espiritual. O homem de Deus diz: manda ele vir até mim, porque vai saber que em Israel tem profeta. Por esse Deus poderoso, por esse Deus bendito. Tu tem que renunciar à tua própria vontade para poder viver a vontade de Deus. Tu tem que renunciar à tua vontade para viver a vontade de Deus. E renunciar à nossa própria vontade não é muito bom, não é fácil. Não é fácil renunciar à nossa própria vontade. Mas tudo tem um preço.